Boa noite aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, véspera de feriado, cá estamos todos nós, né? Boa noite para Laís Fernandes, boa noite pessoal do Nupla, que sempre se faz presente. Nupla, para quem não sabe, é o pessoal do plantão do TJDFT. Boa noite para Brasília, para Formosa, para Guarulhos, boa noite para Fortaleza, Manaus, Itumbiara, Taubaté, Montes Claros, Natal, Ubá, Uberlândia, né? Rondonópolis, Petrolina, boa noite para Roraima, Sobradinho, onde eu atuo, Cuiabá, Goiânia, Petrolina. Muito obrigado pela presença de você que na véspera do feriado se faz presente, pessoal do Amapá que está aqui também. Primeiro eu quero agradecer quem foi ao dia D no Ministério Público do Paraná e dizer que foi muito legal, assim, gostei demais e fiquei sinceramente impressionado. A quantidade de questões que a gente ministrou um dia antes, que foram cobradas no dia seguinte na prova, foram realmente uma surpresa, inclusive para a gente tenta acertar o máximo, ver mais ou menos o estilo da prova, mas a prova começou com uma questão que a gente deu em sala, inclusive com o exemplo que a gente deu em sala, e depois foi assim, impressionante, né? A prova de direito penal, de 15 questões, 5 a gente tinha ministrado em sala. Em processo penal, a questão de sociologia, a gente tratou de direito penal do inimigo e caiu o direito penal do inimigo. Eu fiquei impressionado mesmo, assim, né? Uma grata surpresa, fiquei bem feliz mesmo. Se você vai fazer o concurso de delegado de polícia em Goiás, a gente vai fazer um dia D no mesmo perfil do Paraná. Assim, claro, existem aulas, você pode fazer qualquer aula, mas dê uma conversada sinceramente com quem fez e você vai ver assim que realmente é bem sério, assim, a gente leva muito a sério essa aula de revisão, não tem muita gracinha, né? É a aula mesmo, são 6 horas com muito conteúdo e se você for prestar delegado de Goiás, vale a pena e vale a pena você aproveitar. Acho que essa semana ainda é Black Week lá do dia D de delegado, vale a pena e vale a pena fazer o curso de delegado também, porque o curso ficou montado de uma forma totalmente diferente. O aluno tem uma prova toda semana, no último dia da semana, as aulas são formadas ou baseadas nas últimas provas de delegado, então o conteúdo tende a coincidir com o conteúdo de prova, tem um ranking, no final uma prova inédita, depois dê uma lida, tem uma central de dúvidas à disposição do aluno, vale muito a pena se você quiser fazer esse curso de delegado aí, eu também recomendo, mas fiquei impressionado com o dia D mesmo, gente, de verdade. Assim, você pensa que a pessoa às vezes não passa por 1, 2, 3 questões, 4. Se a pessoa é do tipo que não passa por 1, 2 questões e fez o dia D por 3 questões, com certeza passou. Então, assim, com certeza passou, viu? É cpiures.com.br. Quem puder escrever o endereço aí, cpiures.com.br, por favor. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre mude as perguntas, né? Esse é o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje é mude as perguntas, porque algumas perguntas efetivamente não têm respostas. Às vezes a gente está passando por algumas coisas na vida e a gente se pergunta por quê. Essa pergunta me parece que a priori é uma pergunta inteligente. Por que eu passo por isso? E os porquês eles vão se multiplicando até que eu não tenha resposta a um deles. Então, por que isso aconteceu comigo? Porque eu fiz isso. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fui provocado dessa forma. Mas por que isso? Até que você chega a um momento que o porquê não existe resposta para o seu questionamento. Algumas coisas que acontecem na sua vida podem não ter resposta mesmo. Você vai olhar e vai dizer, gente, isso aconteceu comigo, isso aconteceu na minha família, isso aconteceu no meu trabalho, isso aconteceu no meu relacionamento, isso aconteceu de alguma forma na minha vida e eu não tenho resposta para isso.
eu já pensei, já refleti, e eu não me sinto responsável pelo que aconteceu, porque efetivamente eu não posso ser responsável pelo que aconteceu, e eu não encontro um porquê. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com a minha vida? Às vezes a gente toma uma decisão, acha que é a mais acertada, depois ela se mostra menos acertada do que a outra, e a gente se diz, gente, por que que eu fiz isso? E você não consegue entender. O que eu quero sugerir para você é que você mude a pergunta. Em vez de você, pode se perguntar por quê, mas quando você estiver diante de um acontecimento que não tem explicação, e mesmo em acontecimentos que tenham explicação, mude a pergunta de porquê para quê. Para que isso aconteceu comigo? Qual a finalidade disso ter acontecido comigo? O que eu vou extrair a partir disso? Na verdade, a vida, como certa feita eu escrevi a respeito de Katharine Graham, que assumiu o The Washington Post, que era um jornal local e fez dele um jornal conhecido nos Estados Unidos todos, era uma pergunta que se resumia a revoltar-se ou reinventar-se. Porque revoltar-se era começar a se questionar o porquê. Por que o marido havia se suicidado? Por que ela havia sido subjugada ou depreciada ou subvalorizada pelo pai? Por que a mãe era tão distante? E ela começaria a se revoltar pelos acontecimentos da vida. Mas ela fez a pergunta, em vez do porquê, ela se perguntou para quê? E essa pergunta levou Katharine Graham a se reinventar. E nessa véspera de feriado, eu gostaria que você mudasse a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, é para que isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? E aí é impossível falar disso e não nos lembrar de Jean-Paul Sartre quando vai dizer: não importa o que o mundo fez com você, importa o que você faz com o que o mundo fez com você. E me parece que é essa a ideia. O que você vai fazer com isso que aconteceu com você? Qual a finalidade disso tudo? Porque quando você fica por uma questão, quando você é abandonado no altar, quando você vive uma experiência desgostosa, quando o que você espera não alcança, mas o que você nunca esperou que acontecesse ocorre, a pergunta que você tem que fazer é: para quê? Eu vou usar isso para quê? Quem sou eu? E essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você hoje. Eu gostaria que você se perguntasse: para quê? Tudo o que aconteceu, amanhã é feriado, se você estuda, estude. Se você está entediado com a sua forma de estudar, mude a forma de estudar amanhã. Sempre em dias de feriado eu estudava de uma forma diferente. Acho que vale a pena. Caiu aqui. Voltamos. Mude as formas, mude tudo, não há problema. Mas o que eu quero de você é que você se pergunte para quê nesse feriado. Isso aconteceu comigo, mas para quê? Eu vou usar isso para quê? Eu vou ser melhor do que eu sou como? Essa que é a pergunta inteligente. O passado tem que ser escola. Ele não pode ser fonte de dor. Em algum momento ele tem que ser escola. E nesse momento que ele for escola para você, você vai começar a usar o que aconteceu com você a seu favor. E essa é o grande recado desse início de semana. Use o que você aprendeu, use o que aconteceu com você a seu favor. É impossível você se manter absolutamente racional, sem ser tocado por aquilo que aconteceu na sua vida, sem se emocionar. Mas então, já que isso é impossível, não ter qualquer tipo de sentimento, então desenvolva um sentimento que produza em você algo bom.
Isso é inteligência, isso é sabedoria, é você usar de alguma forma. Eu escrevi ontem sobre o Donald Trump, aí as pessoas, algumas pessoas, bem poucas, eu acho que 2, 3% das pessoas que comentaram, mas o Donald Trump não serve de exemplo. A gente não está dizendo que ele é o exemplo, nós estamos dizendo que nós conseguimos extrair lições a partir do que aconteceu, e a sabedoria está aí, e a humildade está aí, em perceber que você consegue extrair lições de situações que você nem concorda. Você diz, não, mas eu não concordo. Então, mas aprenda com o que aconteceu. Aí está a sabedoria, aí que está a ideia. É você dizer, nossa, eu percebo que se eu for determinado, eu consigo. Eu percebo que eu não posso subestimar o outro. Eu percebo que quem estabelece o meu teto sou eu. Então, assim, você começa a extrair lições de um fato que você talvez nem concorde. Mas aí está a humildade. A humildade está em saber ouvir e reconhecer qualidades no outro, mas conseguir extrair lições até daquilo que a gente nem concorda. Talvez se a gente gastar um pouco menos de tempo nos centrando naquilo que é o ruim, e se a gente conseguisse extrair coisas boas e lições daquilo, a nossa vida mudaria muito mais rápido. Em vez de você ficar se perguntando por quê, pergunte-se para quê. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Certo? Ok? Muito obrigado aí. Amanhã é feriado, mas eu devo aparecer de novo, porque feriado na terça, hoje eu trabalhei do mesmo jeito, não mudou nada. E então amanhã a gente deve se encontrar aqui. Acredito que sim. Tá certo? Um beijo para vocês, um bom feriado e até mais. Tchau, tchau, gente.